Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje tenho algumas notícias importantes para todos os amantes da personalização de desktop e fãs do KDE. Se você acompanha o canal, sabe que cobrimos o que há de melhor e mais recente no mundo Linux. E quando se trata de ambientes de desktop, o KDE Plasma é indiscutivelmente o rei do futuro. Mas com grandes poderes vem, ocasionalmente, grandes bugs. Hoje estamos nos aprofundando no recém-lançado KDE Plasma 6.5.5. Agora eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. É apenas um lançamento pontual, é uma atualização de correção de bug. Por que estamos dando tanta importância a isso? A questão é a seguinte, especialmente para aqueles que são novos no Linux, apenas começando sua jornada. Muitas vezes as atualizações mais importantes não são aquelas que adicionam botões novos e brilhantes ou animações malucas. As atualizações mais importantes são aquelas que evitam que seu sistema trave quando você está no meio do trabalho ou que corrigem aquela pequena falha irritante que está deixando você louco há semanas. O Plasma 6.5.5 é exatamente esse tipo de atualização. É a quinta atualização de correção de bug da série 6.5, chegando mais de um mês após a última. Ele se concentra inteiramente no refinamento, na confiabilidade e em tornar a experiência do seu desktop mais suave. Então pegue um café, sente-se e vamos detalhar exatamente o que foi corrigido, o que melhorou e por que você deveria se importar. Vamos entrar no assunto. Primeiro, temos que falar sobre os essenciais Vaillant e Kawin. Para aqueles que são novos aqui, deixe-nos explicar rapidamente. Kawin é o gerenciador de janelas do KDE, é o mecanismo que desenha suas janelas, move-as, adiciona aqueles efeitos interessantes de transparência e gerencia seus vários monitores. Se Kawin tiver um dia ruim, seu computador antigo parecerá quebrado. Vaillant é o protocolo de exibição moderno que está substituindo o antigo Xi11. É o futuro dos desktops Linux, mas é complexo e leva tempo para torná-lo perfeito. Uma grande parte do trabalho no Plasma 6.5.5 foi especificamente voltada para a estabilidade de Vaillant e Kawin. Os desenvolvedores corrigiram várias questões relacionadas ao tratamento de entradas. Você já clicou em algo e sentiu que o sistema hesitou? Ou talvez uma tecla de atalho não tenha sido registrada instantaneamente. Esta atualização reforça isso. Eles também corrigiram o subescalamento do comportamento do cursor. Este é um grande problema para aqueles que possuem monitores 4K ou laptops com telas de alta resolução. Às vezes, quando você aumenta sua interface para que o texto fique legível, o cursor do mouse pode agir de maneira estranha ou aparecer no tamanho errado. Isso deveria ser muito mais consistente agora. Eles também corrigiram alguns casos extremos de arrastar e soltar. Não há nada mais frustrante do que tentar arrastar um arquivo do Dolphin para um navegador da web apenas para que ele fique preso ou não caia onde você deseja. Esses casos extremos, que os desenvolvedores escolhem para cenários raros, mas irritantes, foram suavizados. Cenários multimonitor. Se você usa mais de uma tela, sabe que isso no Linux às vezes pode ser um pouco complicado. Esta atualização traz um direcionamento de tela mais confiável para atalhos de movimento de janelas. Se você usar atalhos de teclado para abrir uma janela do monitor esquerdo para o monitor direito, às vezes você fica confuso sobre qual tela é o alvo. O Plasma 6.5.5 garante que a janela realmente vá para onde você disse. Eles também corrigiram um problema com a ativação de regras de janela. O KDE permite que você defina regras específicas para aplicativos específicos, como sempre abrir o Spotify na área 4. Se essas regras não foram acionadas corretamente antes, elas deveriam estar sólidas agora. Embora Vaillant seja o foco, a equipe do KDE não se esqueceu da compatibilidade. X-Vaillant, que é a ferramenta que permite que aplicativos Xi11 mais antigos sejam executados no novo sistema Vaillant, recebeu correção relacionada ao tratamento de repetição de teclas. Se você é um jogador que mantém pressionada a tecla W para avançar ou um programador que mantém pressionada a tecla Backspace, a repetição da tecla é crítica. Essa correção garante que a entrada não fique travada ou gaguejante. E para o código legado, os caminhos PIO X11, eles fizeram algumas limpezas de compilação para garantir compatibilidade com versões mais recentes do Qt. Isso basicamente significa que mesmo que você ainda não esteja usando Vaillant, a área de trabalho não quebrará só porque o kit de ferramentas gráficas subjacente foi atualizado. É tudo uma questão de preparação para o futuro. Tudo bem, vamos nos afastar das questões profundas do sistema e ver o que você realmente pode ver na tela. Os componentes e mini-aplicativos da área de trabalho. O KDE é famoso por seus widgets, aquelas pequenas ferramentas que você coloca no painel ou na área de trabalho. Este lançamento traz muito polimento para eles. Vejamos o mini-aplicativo do tempo. É uma coisa pequena, mas olhamos para isso todos os dias. Os desenvolvedores corrigiram vários problemas de exibição aqui. Se você é um nerd do clima e a pressão atmosférica estava sendo exibida na unidade errada, isso está resolvido. Você já olhou para o seu widget de previsão do tempo às 22 horas e ele mostrou um ícone de sol forte? Sim, isso está consertado. Agora respeita corretamente a hora do dia. Houve um bug estranho em que, se a temperatura fosse exatamente 0 graus, poderia haver problemas de visibilidade. Isso acabou.
A seguir, kick off o inicializador principal de aplicativos, junto com as contenções da área de trabalho e a configuração do painel. O comportamento aqui foi corrigido. Você já tentou reorganizar seu painel e os ícones simplesmente não paravam ou o menu de configurações apresentava falhas? 6.5.5 suaviza isso. Além disso, o K-Runner, aquela barra de pesquisa que aparece quando você começa a digitar, melhorou sua pontuação de pesquisa. Isso significa que quando você digita Fire, é mais provável sugerir o Firefox imediatamente, em vez de alguns arquivos aleatórios. É mais inteligente ao adivinhar o que você realmente deseja. Na parte estética, as visualizações do papel de parede agora respeitam a proporção de aspecto de forma mais consistente quando você está procurando um novo plano de fundo. A miniatura não parecerá mais esticada ou comprimida. Dá uma representação verdadeira da imagem. E para aqueles que usam o mini aplicativo do bloco de notas, aquelas notas adesivas que você pode colocar na sua área de trabalho, elas agora controlam o posicionamento do cursor de maneira muito mais confiável, especialmente quando você está colando texto de fontes externas, sem mais pular o cursor quando você está apenas tentando anotar um lembrete. Quero tirar um segundo rápido para fazer uma pausa aqui. Estamos passando por muitas mudanças, correções e detalhes técnicos. Se você achar esta análise útil ou se simplesmente adora se manter atualizado com o mundo Linux sem ter que ler milhares de linhas de código, considere se inscrever no canal e clicar no botão curtir. Isso realmente ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar este vídeo para outros usuários do Linux que podem estar enfrentando exatamente esses bugs. E se você conhece um amigo que usa KDE, compartilhe este vídeo com ele. Eles podem agradecer por avisar que essas correções estão a caminho. Tudo bem, de volta à atualização. Vamos falar sobre ferramentas de integração de sistemas. Esses são os aplicativos que gerenciam o software e as conexões do seu computador. O primeiro é Discover. Para novos usuários, o Discover é essencialmente a loja de aplicativos do KDE. É onde você instala programas, atualizações e complementos. No Plasma 6.5.5, Discover resolve problemas com atalhos de atualização. Se você apertou o botão ou atalho para verificar atualizações e nada aconteceu, isso está resolvido. Eles também corrigiram alguns problemas de nomenclatura de plataforma codificada, o que é um pouco técnico, mas essencialmente torna a loja mais precisa ao informar de onde vêm os aplicativos. Crucialmente, o tratamento de permissões Flatpak foi otimizado. Todos nós amamos Flatpaks porque eles funcionam em qualquer distro, seja Debian, Fedora ou PKOS. Mas às vezes gerenciar o que um aplicativo Flatpak pode fazer, como acessar seu microfone ou sua pasta pessoal, pode ser complicado nas configurações. Esta atualização otimiza esse processo, tornando mais seguro e fácil o gerenciamento de seus aplicativos sandbox. Aqui está uma solução prática muito legal para o Plasma Network Manager. Você sabia que o KDE pode gerar um código QR para sua rede Wi-Fi? Você pode simplesmente mostrar a tela para um amigo, ele a escaneia com o telefone e pronto, eles estão conectados. Chega de ficar ditando a 1, 2, 3 e assim por diante. Bem, esse recurso apresentava um bug especificamente nas redes sem WPA, o padrão de segurança mais novo e mais seguro. O Plasma 6.5.5 corrige a geração de código QR para WPA gratuitamente. Então agora você pode compartilhar seu Wi-Fi seguro instantaneamente sem problemas. Passando para as coisas chatas, mas essenciais, gerenciamento de energia e impressoras, a equipe aplicou correções direcionadas para evitar estados de autorização incorretos. Isso geralmente significa aqueles momentos em que você tenta alterar uma configuração da impressora ou modificar um perfil de energia e o sistema solicita sua senha e pergunta novamente ou simplesmente falha. O fluxo de autorização é mais suave agora. Eles também corrigiram o atraso na limpeza de recursos. Este é um ajuste de desempenho. Isso significa que quando você para de usar um dispositivo ou fecha um conjunto pesado de janelas, o sistema libera a RAM e a energia da CPU mais rapidamente, em vez de deixá-los parados. Um grande problema para usuários internacionais. Atualizações da interface do usuário após mudanças de idioma. Se você mudar o idioma do sistema de inglês para espanhol, por exemplo, às vezes parte da interface não será atualizada até que você a reinicie. Agora, as configurações do sistema devem refletir essas mudanças muito melhor, sem perder elementos da interface do usuário. Agora, para a seção sob o capô. Isto é para usuários experientes em tecnologia que desejam saber o que está acontecendo nas bibliotecas do sistema. Várias bibliotecas do Plasma foram limpas e modernizadas nesta versão. LibKScreen. Esta é a biblioteca que cuida do gerenciamento de sua tela. Ele removeu backends obsoletos e atualizou seus conjuntos de testes. Isso significa que o código é mais enxuto e menos sujeito a erros de padrões de hardware antigos e não utilizados. libplasma, a biblioteca principal do desktop. Eles corrigiram posicionamento de diálogos e foco no comportamento. Isso garante que as janelas pop-up apareçam onde você espera que não apareçam na metade da tela. Estatísticas de atividade Plasma. Eles corrigiram problemas de escape de strings. Esta é uma correção de segurança e estabilidade para garantir que os dados sejam lidos corretamente pelo rastreador de atividades. E não podemos esquecer do Plasma Mobile. Mesmo se você estiver em um desktop, a base de código é compartilhada.
Os componentes da versão móvel foram atualizados com tratamento de erros e carregamento de configuração aprimorados. Se você é um dos usuários corajosos que executa Linux em um telefone ou tablet, esta atualização também traz um pouco de amor. Então esse é o estado atual do Plasma 6.5.5. É uma lista enorme, mas o que vem a seguir? Os lançamentos do KDE são rápidos. Se quiser mais informações sobre cada linha de alteração do código, você pode verificar os anúncios de lançamento no Changelog completo. Aqui está o cronograma que você precisa saber sobre a próxima, e na verdade, a última atualização para a série 6.5 será a versão 6.5.6, com lançamento agendado para 10 de março, que será o encerramento final desta versão. No entanto, antes mesmo de chegarmos à correção final do bug, há um evento muito maior no horizonte. Marque em sua agenda o dia 17 de fevereiro. Essa é a data de lançamento agendada para o Plasma 6.6. O Plasma 6.6 será uma versão futura. Enquanto o 6.5.5 trata de consertar coisas, o 6.6 trata de coisas novas. Ele promete uma série de mudanças interessantes que com certeza iremos cobrir aqui no canal. Então, se você gosta de novos recursos, fevereiro será um mês divertido. Agora a grande questão: quando você poderá obter essa atualização? Como sempre, isso depende inteiramente da sua distribuição Linux. Se você estiver usando uma distribuição de lançamento contínuo como Arch Linux, OpenSUSE Tumbleweed ou talvez o PicaOS de última geração, fique de olho em seus repositórios. A versão 6.5.5 deverá ser lançada por lá nos próximos dias. Se ainda não, você pode literalmente ter a atualização esperando por você agora. Se você estiver em uma distribuição de lançamento fixo como Fedora ou Kubuntu, pode demorar um pouco mais para filtrar até você ou pode demorar mais até a próxima grande atualização do sistema, dependendo da política deles. Para encerrar, o Plasma 6.5.5 não vai mudar o mundo, mas vai tornar o seu mundo um pouco mais estável. E no mundo dos sistemas operacionais, a estabilidade é rei. É muito bom ver o KDE se concentrando tanto na experiência do VLAN e no suporte a vários monitores. Essas são as coisas que tornam o Linux viável para drivers diários e configurações de jogos. O que você acha? Você está enfrentando algum bug no Plasma 6.5 agora que espera que esta atualização seja corrigida? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever para nossa próxima cobertura do Plasma 6.6 em fevereiro. Muito obrigado por assistir. Vemos você no próximo.